Aqui no Jornal da Manhã, nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, com imagens também para você que nos acompanha pela internet, hoje sem camisa do São Paulo. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no estúdio. Hoje estou de alvinegro aqui em homenagem aos lembra amigos mais o alvinegros. Lembra mais o Corinthians. Santos, Corinthians. Estou em missão de paz, Botafogo. Estou em missão de paz com todos vocês hoje, Thiago. Ô Vera, o Ministério Público Federal fechou ontem acordo de cooperação em investigações de corrupção com 10 países. Será que é mais um passo na internacionalização da Lava Jato, é isso? É verdade, Thiago. A Lava Jato não conhece mais fronteiras, ela já está em vários países, ela já causa efeitos políticos, inclusive, em vários países. E ontem o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se reuniu com procuradores de 10 países. Eles criaram uma espécie de uma força-tarefa multinacional que vai investigar denúncias de corrupção envolvendo principalmente a Odebrecht. Isso é uma consequência da mega delação premiada da empreiteira, mas esbarra em uma cláusula desses acordos de delação fechados aqui no Brasil. Essa cláusula estabelece uma confidencialidade até junho do que a empresa delatou de esquemas de corrupção fora do Brasil. E por quê? Para que a empresa tenha tempo de preparar uma leniência mais ampla com esses outros países. Então, pode ter acordos entre eles, entre a Odebrecht e esses países. Então, pelo menos até junho, existe uma cláusula garantindo a confidencialidade desses esquemas além fronteira da Odebrecht. Qual é o empecilho para isso? Quando começarem a ser conhecidos os acordos de delação, vai ser difícil evitar que vaze também a parte referente ao que foi cometido fora do Brasil. A gente tem visto esses vazamentos, inclusive a Odebrecht contava que essa cláusula de confidencialidade valesse também para aquele documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que apontou aí corrupção em 12 países. Eles achavam que ele também estava abrangido por esse acordo de confidencialidade, um procurador me disse. Mas só que não, os Estados Unidos entenderam que aquele documento era público e isso desencadeou esses problemas que a Odebrecht está enfrentando aí em vários países. Então vamos ver se essa cláusula de confidencialidade vai ser para valer ou se ela vai cair aos primeiros sinais de vazamento que devem começar aí nas próximas semanas. E se internacionaliza dessa forma essa questão, essas empresas não vão ter fôlego para aguentar isso, né, Vera? O que você acha? Pois é, Joseval, você vê que a Odebrecht fez o acordo de leniência de 6 bilhões e 700 milhões, um acordo imenso, que já ia uma parte dos recursos para a Suíça, uma parte dos recursos para os Estados Unidos, numa tentativa de salvar um pouco do império que ela construiu fora do Brasil. Eu lembro que quando a Lava Jato começou, eu conversava com pessoas da Odebrecht e eles diziam, não, para a gente isso não vai afetar nada. Nossos negócios hoje não são muito mais no Brasil, eles são em outros países, nós temos aí negócios no mundo inteiro, esses negócios são inclusive mais fortes que a nossa operação no Brasil. Pois bem, a gente não sabia na época que esse esquema de corrupção também era internacional. E agora os prejuízos não são mais só aqui, são também além mar. Por enquanto a gente está falando muito da Odebrecht, porque esse acordo selado ontem em Brasília, que resultou inclusive numa carta de cooperação internacional, fala especificamente da delação da Odebrecht. Mas é lógico que a partir dessas investigações, as outras empreiteiras brasileiras que usavam esse modelo de negócios e que usavam inclusive a influência política do governo Lula para ter negócios em países amigos, também vão sofrer as consequências. Por tudo isso, é muito difícil que essas empresas tenham fôlego para recobrar os seus negócios. A Odebrecht, por exemplo, passou de um lucro de 400 milhões de dólares em 2014, antes do Marcelo Odebrecht ser preso, para um prejuízo de 300 milhões no ano subsequente. É muita coisa, é uma debacle muito grande para que as empresas sobrevivam a isso. Ô Vera, me diz uma coisa, enquanto firma o acordo com outros países, o procurador Rodrigo Janot prepara os próximos passos das investigações a partir da delação da Odebrecht. Eu pergunto para você o que vem por aí e quando você chegou a falar na primeira resposta em algumas semanas, quando que a gente saberá essas informações?
Essa é uma pergunta que eu tenho feito diariamente aos procuradores que atuam no GT do Janot, que é como eles chamam, o grupo de trabalho lá em Brasília. Eles estão com essa papelada e vão remeter ao Supremo pedidos de inquérito, de abertura de denúncia e de arquivamento, mais ou menos como ele fez lá em 2015 com a primeira lista do Janot. Ele soltou um pacotão que tinha na época já vários inquéritos fatiados e vários pedidos automáticos de arquivamento de investigações sobre pessoas que eram citadas, mas que não tinham o que eles chamam de elemento probatório mínimo. Ou seja, não tinha como você construir um caminho de investigação a partir do que era dito na época por delatores do período, era uma coisa bem menor do que vem agora. Mas o prazo, Tiago, Joseval, pessoal, professor Vila, é muito difícil de dizer, porque o Rodrigo Janot tem sido muito instável nisso. Vejam que ele pediu urgência para homologação dessas delações, mas quanto tempo já faz? Já faz 2 semanas que elas foram homologadas. Ele já tinha conhecimento desse teor antes da ministra Carmen Lúcia homologar as delações. A gente esperava que, por ele pedir urgência, ele já tivesse esses pedidos mais ou menos encaminhados, e até agora nada. A gente não sabe nem se dessa vez ele vai pedir inquérito só ou se já vai denunciar alguém direto, coisa que ele não fez em 2015. Então, esses prazos ainda estão muito incertos. Quando eu converso com os procuradores, eles me dizem isso, esse genérico próximas semanas. Mas próximas semanas pode incluir, inclusive, meses. Então, a gente não sabe direito, mas é uma cobrança que eu vou continuar fazendo, porque eu acho que é o caso de maior interesse, que está mobilizando o Congresso, mobilizando o governo, mobilizando o próprio Supremo Tribunal Federal, mobilizando ações além mar, como a gente viu aí, além fronteiras. Então, é um assunto que é para ontem. Espero que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tenha noção dessa urgência. Bom, a Vera Magalhães, o Patrick Santos e o Carlos Andreas, além do Marcelo Madureira, voltam logo mais às 5 horas da tarde no 3 em 1 ao vivo em AM, FM e também por imagens na internet. Vera, bom trabalho. Até mais tarde. Bom trabalho. Até segunda no Jornal da Manhã de novo. Até.